A declaração do presidente Lula sobre Israel, que provocou uma crise diplomática, gerou uma moção de repúdio na Câmara de Ribeirão Preto. O presidente comparou a guerra de Israel contra os terroristas do Hamas ao extermínio de judeus provocados pela Alemanha nazista. Em Ribeirão Preto, 20 dos 22 vereadores são contrários a essa fala do presidente. Na Câmara de Ribeirão Preto, o texto do documento que será enviado a Brasília diz: tais declarações podem contribuir para o aumento das tensões e do conflito entre Israel e Palestina, e que a comparação feita pelo presidente é vista como uma banalização da dor dos judeus, vítimas do Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Esse doutor em História disse que Lula tocou em um assunto delicado ao comparar o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino ao que Adolf Hitler cometeu contra os judeus. Ele não pode ignorar que temas históricos, às vezes, diz respeito a traumas de certas comunidades. Então, por exemplo, falar do 11 de setembro, existe uma memória afetiva para o americano mais traumática do que provavelmente para um brasileiro que estava distante, não tem parentes envolvidos, etc. E a mesma coisa acontece, em alguma medida, com o Estado de Israel e os judeus em relação ao trauma do Holocausto. É um tema que envolve um trauma para a humanidade, mas que é um problema que afeta ainda mais quem vem da comunidade judaica. A moção de repúdio, ato que manifesta a opinião da Casa, teve o apoio de 20 dos 22 vereadores. Em Brasília, o assessor especial da presidência, Celso Amorim, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, falaram com o presidente. Para o Itamaraty, seria preciso fazer um gesto para contornar a crise entre os dois países. Segundo o professor, o que a diplomacia brasileira tenta agora é provar que as instituições do país não compartilham da opinião do presidente. Persona não grata diz respeito a alguém que não é bem visto, que não é bem quisto, né? Então, precisamos tomar cuidado de não criar um problema em que a imagem da pessoa que diz isso suja para a imagem do país que a pessoa representa. Então, é preciso que o país não se torne um país não grato para o Estado de Israel. Daí a necessidade da diplomacia lidar com isso estrategicamente agora. Na Câmara dos Deputados, a Frente Parlamentar Brasil-Israel condena e considera tendenciosa e desonesta as declarações de Lula, que mostram o desconhecimento histórico e a falta de equilíbrio para presidir o país, reconhecido historicamente como um negociador da paz. As frentes evangélicas do Congresso Nacional afirmaram que comparar os ataques de Israel ao Hamas com o nazismo é provocar um conflito ideológico desnecessário. O texto diz ainda que não é justo exigir que uma nação se mantenha passiva diante de um ataque covarde que estupra e mata jovens, idosos e crianças das formas mais horríveis. E classifica as declarações de Lula desequilibradas, além de não representarem o pensamento da maioria dos brasileiros e de comprometerem a política internacional de forma desnecessária. O vice-presidente da Câmara, deputado Marcos Pereira, se manifestou por uma rede social onde afirmou: Israel e Palestina vivem uma tragédia sem precedentes. As ações terroristas do Hamas culminaram no cenário que temos hoje. A perda de vidas não pode servir como índice comparativo, como lamentavelmente fez o presidente ao citar o Holocausto. Meu apoio ao povo de Israel. O vice-presidente Geraldo Alckmin tentou justificar as declarações de Lula. O presidente Lula, ele deixou claro duas coisas. A primeira, que o ato do Hamas foi um ato terrorista, primeiro item. E segundo, que ele defende a paz. O que quer é a paz. Que haja aí um cessar fogo no sentido da busca pela paz. Esse é o seu identidade. Um pedido de impeachment foi protocolado na Câmara dos Deputados e já tem mais de uma centena de assinaturas. Caberá ao presidente da Casa, Arthur Lira, decidir se dá andamento. Esse advogado e administrador público diz que as declarações do presidente podem até desencadear restrições econômicas entre os dois países. Vai depender também da reação de Israel. Se Israel entender a gravidade, impor uma sanção econômica ao Brasil ou algo nessa linha, realmente aí a declaração dele teria prejudicado a República e o crime de responsabilidade estaria bem caracterizado.